Ruas vazias. O estado de emergência decretado em Portugal e no mundo deixou vidas em emergência por causa de um vírus invisível que a todos torna igual. Se o meio ambiente, as relações familiares e o stress laboral encontraram aqui uma oportunidade para respirar, o ar parece que falta a quem o confinamento ditou desemprego e solidão. As vidas escondidas dentro de casa escondem a pobreza, a marginalização e tantas vezes o sofrimento. No 4º Dia Mundial dos Pobres, convocado pelo Papa Francisco, convida-se a estender a mão e a encontrar mãos estendidas. Se nas ruas se encontra o silêncio, há quem dentro de portas receba visitas consoladoras. Se nas ruas existe o silêncio, há quem em tempo de pandemia encontre um emprego e, com isso, um projeto de vida. Muito boa noite a todos, o meu nome é Tomás Alves Leitão, fui desafiado pelo Padre Ricardo a dar um testemunho daquilo que tem sido a minha vivência neste tempo de quarentena, que para mim acaba por não ser bem um tempo de quarentena, sou médico, estou a trabalhar. Foi em pleno confinamento, no mês de abril, que o jovem Tomás, médico no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, partilhou o seu dia-a-dia no site da paróquia de Santo António do Estoril e falou das dificuldades partilhadas pelas equipas médicas onde se inseria. Outra coisa que também neste momento nos faz alguma falta são coisas como refeições prontas, porque a grande maioria dos bares e das cantinas do hospital fechou, e para não termos de levar coisas de casa que depois temos que trazer de volta, potencialmente infectadas, isso é algo que nos faz alguma falta. Foi com este testemunho que tudo começou. Nasceu a hipótese de o que é que eu sei fazer para poder ajudar, não é? E o que eu sei fazer e gosto de fazer é cozinhar, fazer qualquer coisa, pronto. E daí ter-me lembrado de ou fazer uns bolos ou assim umas coisas, mas não tinha mesmo a noção de que ia ser tanta coisa. Uma mensagem para diferentes contactos desencadeou uma ajuda sem precedentes. Mais de 90 pessoas e as suas famílias, num tempo em que todos estavam fechados em casa, encontraram uma forma de estender a mão. Temos aqui uma pessoa neste grupo que é uma impulsionadora destas coisas, que é a Zarica, que criou logo um grupo juntou os mini-grupos onde ela estava integrada, fez um grupo grande, que se chama mesmo Ajuda ao Hospital de Santa Maria, e pronto, e pediu o que é que vamos fazer, e então resolvemos começar a cozinhar para eles. E em cada dia de entrega as relações consolidavam-se. Havia quem fazia sopas ou refeições completas, quem preferisse fazer bolos ou fosse mais dotado para embalar as refeições individuais. A quem não podia sair para comprar alimentos, outros lhes entregavam para que pudesse dar o seu tempo e cozinhá-los. Outros ainda que não sabiam cozinhar, desenhavam mensagens de esperança, criando uma união entre a linha da frente e uma retaguarda com rostos desconhecidos. E depois também para chamar os meus netos para ajudar, que vieram, eu tenho 11 netos, aqui ao pé vieram só alguns, mas cada semana eles faziam, agora somos nós, e vinham 2 ou 3 de uma casa e ajudavam a fazer aquelas 60 refeições. Também as irmãs Carolina, Margarida e Matilde Teles arregaçaram as mangas e ajudaram a mãe a viver a doença, contribuindo para esta rede de solidariedade. Uma vez que eu estava com uma situação de saúde um bocado mais debilitada neste confinamento, o que eu procurei foi tentar ajudar através da colaboração das minhas filhas e tentámos exatamente fazer bolos, porque sabia perfeitamente como as coisas estavam, independentemente do meu estado também estar débil, não é? E todo o amor e apoio que eu também recebi da comunidade, isto também era uma forma de eu contribuir também. Esta é desta senhora, olha, é desta senhora. Então não foste tu que fizeste, foi? Fazer o bem, mesmo na doença, há sempre mãos que se estendem e se encontram.
vínhamos cá no dia em que era para entregar, por volta das 11, ela, a Zarica mesmo assim, fazia sempre um café e punha sempre ali uma mesinha com os restinhos dos bolos que tinha feito e das coisas, e pronto, e acabávamos por fazer aqui um convívio com distanciamento, com máscara, com não sei o quê, com aquelas coisas todas, mas ninguém ficou infectado. Fazíamos aqui um convívio e conversávamos aqui todos um bocadinho. E este gesto foi falando por si. Durante mais de um mês, mais de 20 entregas permitiram que médicos, auxiliares, enfermeiros, mas também pais e crianças entrassem num elo solidário que se estendeu depois a outros serviços. Acho que toda a gente pode ajudar, basta querer. Pronto, não há dúvidas. Agora, às vezes há que facilitar, não é? E aqui a dificuldade das pessoas era como é que entregamos, como é que não entregamos e não sei o quê. E fui falando com o Tomás e fui percebendo que eles não tinham muito tempo para comer, portanto, quando abriam as embalagens tinham que consumir logo ou ia para o lixo. Portanto, tinha que ser tudo em doses embaladas, individuais. Entre as mãos da paróquia do Estoril e também pessoas a viver no estrangeiro que quiseram ajudar financeiramente, até um frigorífico se comprou. Basicamente íamos 3 vezes por semana e portanto começámos a perceber, da primeira vez foi muito engraçado porque eu perguntei ao Tomás, então e agora quando? E o Tomás diz, mas vêm cá outra vez. E eu perguntei, mas vocês só comem uma vez? Quer dizer, não me faz sentido, não é? Quer dizer, pronto. Porque aquilo estava tudo fechado. As máquinas mesmo estavam interditas, estavam seladas. E, portanto, as pessoas não tinham como comer nada, não é? E, portanto, depois começámos da segunda e da terceira vez a ver, porque eles viam as quantidades que tinham. E ele às tantas disse, tia, nós não temos como guardar. E há um dia que eu estou na Macro e começo a olhar para os frigoríficos e telefonei a uma ou duas pessoas a pedir opinião, porque quer dizer, não ia gastar o dinheiro do grupo num frigorífico sem ouvir alguém, não é? Também. E depois houve uma dessas pessoas que disse, eu ofereço o frigorífico. Dar tempo e fazer o bem a quem não se conhece e de onde não se espera nada em troca. A gratuidade é assim. E lembro-me da minha chefe de equipa, naquele dia, olhar para aquilo e ficar em lágrimas. E ter-me dito, dê-me o número dessa senhora, da Zarica, e deixe-me agradecer-lhe, porque isto é absolutamente indescritível, não é? E estava emocionado, estávamos todos, e o meu diretor de serviço foi-se apercebendo a pouco e pouco do ímpeto daquele movimento que não parava, que todas as semanas, 3, 4 vezes por semana, a comida já não era só para o nosso serviço de anestesiologia, já chegava aos blocos operatórios centrais, ao bloco de partos, à unidade de queimados, à pediatria. Da necessidade ao mimo, as equipas médicas reconheceram que a partir de certa altura se abria um tempo para ajudar outras pessoas. Isto para nós é um mimo, mas já não é uma necessidade. E, portanto, se este movimento está formado e se este movimento tem este ímpeto, por que não, através da paróquia, da Junta de Freguesia de Cascais e Estoril, por que não identificar famílias e pessoas que neste momento estão a precisar e redirecionar tudo isto para quem, naquele momento, precisava muito e ainda precisava muito e ainda continua, se calhar, a precisar. Foi uma das coisas que nós pensámos, que era o ajudar a paróquia, que estava também numa fase complicada, mas depois também era difícil neste esquema de refeições. E depois depois soubemos de outra necessidade, que era da junta, com pessoas que estão infectadas ou pessoas que estão a passar necessidades, com falta de empregos ou que estavam em casa. E então passámos a colaborar com a junta. Foi num tempo de pandemia de que muito se falará que a generosidade de uns contagiou o serviço de outros. O que fica na história, multiplicada em tantas vidas, são os gestos anónimos e as receitas de uma quarentena.
Nós não estávamos à espera que todo ficasse um livro tão grande, mas a realidade é que foi 1 mês e meio de muitas receitas e, para além disso, de muita história. O livro não tem só receitas, tem as mensagens no WhatsApp, a troca de mensagens com os médicos, o feedback dos médicos, os agradecimentos deles, tem muitas fotografias de todos os dias que fomos, tem até a soma de tudo o que levámos e, portanto, no fundo é mesmo um resumir toda esta experiência de... É uma memória mesmo, ou seja, conta mesmo a história do grupo, não é só receitas, mas também tem essa parte prática de ajudar com as receitas. E esta é uma iniciativa de bem fazer, é uma iniciativa em que pedimos a ajuda de todo quem quisesse, independentemente de ser da religião que tem, que não tem. E é importante deixar estas memórias e estas marcas para as gerações vindouras também perceberem que quando as coisas se fazem com amor, a vida acontece. Ajudar um bocadinho resulta de um olhar atento e disponível. A generosidade faz o resto. Quem mais precisa, eu isso acho que as pessoas têm que ter a noção. Até os meus netos e as pessoas que estão atrás têm que ter a noção que as pessoas têm que se dar. Não é só para si, têm que dar o que têm e que podem. E se não têm coisas é tempo. Porque para a junta de freguesia é quase só tempo, não é? Mas pronto, gosto e gostei muito. Isto faz muito bem. É aquele sentimento de ajudar quem precisa, não é? E aqui nós sabemos que as pessoas precisam. Sei lá, os médicos e os profissionais de saúde não precisavam pela parte financeira, porque não estavam mal, enfim, financeiramente, não é? Mas precisavam pela parte social, não é? Como estavam. As novas explorações agrícolas no Alentejo trouxeram rostos desconhecidos a uma cidade do interior do país. A cor das searas mistura-se agora com o verde das oliveiras ou até das amendoeiras. Os sotaques já não se arrastam e tantas vezes parece que chegam do Oriente ou com um som adocicado. Do interior quente do Brasil para o frio da cidade de Beja. Deixar família, sobrinhos, os pais e arriscar sonhar mais longe. Arriscar começar do zero. Normalmente os empregos, quando a gente chega, eles querem que você já tenha toda a documentação que você precisa ter quando você consegue um emprego. Então isso tudo era muito difícil. E chegar como uma brasileira qualquer, né? E conseguir um emprego assim de cara realmente não era fácil. Então, é por isso que a gente foi atrás da Caritas, né, que oferecia todo esse suporte com relação aos imigrantes. Começar do zero implica desenhar a vida com novas tarefas. Era uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. No Brasil eu era comerciante, eu trabalhava em uma lanchonete, né, como vocês chamam aqui, um café. E aí eu vim para cá e esse emprego para mim foi um divisor de águas. Me ensinou muito, eu tenho aprendido cada dia aqui. Para mim está sendo uma adaptação maravilhosa. Já faz um ano, hoje faz um ano que eu tô aqui e só tenho a agradecer. A par da regularização, encontrar trabalho quando o tempo de pandemia fecha empresas é a principal preocupação de quem chega à Caritas Diocesana de Beja. Para além de uma resposta imediata, se assim for o caso, para suprir necessidades básicas, o objetivo é encontrar um projeto de vida. Acolher e receber e encaminhar e integrar toda a população migrante que temos neste momento no concelho e no distrito, face aos fluxos migratórios e, de facto, muitos imigrantes estão a chegar ao nosso concelho na perspectiva de serem enquadrados a nível laboral, quer na agricultura, principalmente, é o setor agrícola mais procurado, isto é, onde há mais trabalho. No entanto, este serviço tem como missão receber estes migrantes que trazem várias situações ao nosso atendimento e, de facto, estamos a falar do setor laboral, que é aquilo que também nos traz alguns constrangimentos à nossa população migrante. O presidente da instituição reconhece que o tempo de pandemia não alterou o perfil das pessoas que os procuram ou fez aumentar significativamente os pedidos de auxílio. A procura existe e há que encontrar caminhos de ajuda. Para nós termos emprego, temos que criar aqui esta relação com os empregadores.
Isso foi essencial, de facto, esta filosofia ou esta estratégia deste programa incorpora La Caixa, mais do que um projeto, é uma metodologia que tem a ver precisamente com esta relação entre os empregadores e estas classes mais vulneráveis. Numa relação de interesse mútuo, a Cáritas Diocesana cultiva parcerias que começam agora a dar frutos. O território onde nós estamos não tem, não tem hábitos desta relação entre as empresas, a Cáritas nomeadamente, e portanto é um trabalho que tem tido alguma dificuldade, mas que começa a ter os seus frutos, e esses frutos refletem-se nos inúmeros casos que nós vamos tendo de pessoas que foram propostas e que são aceites e que são introduzidas dentro desse mercado de trabalho. Entramos na herdade da figueirinha. O ritmo da terra marca os cultivos, mas também ali se sonham novas sementeiras. Com mãos ágeis e prontas para o trabalho, Luís Conceição executa tarefas do seu projeto de vida. Ando aqui bem, não me deu nada, melhor que isto não posso apanhar. Na minha vida dava de um lado, depois dava do outro e não tinha trabalho certo. E aqui já apanhei um trabalhinho certo e tudo. A herdade, que nasceu em 1999 num sonho entre um avô e um neto, acolheu já 5 pessoas ao abrigo do projeto de empregabilidade da Cáritas Diocesana de Beja. É muito gratificante, é um projeto que nós já trabalhamos ao longa data e que temos muito gosto em poder ajudar. Já passaram aqui umas 5 pessoas, e porque nós sabemos aqui excelentes trabalhadores e gostam bastante da casa, onde são bem acarinhados. O jardim, a horta ou apanhar panos no olival onde caem as azeitonas são tarefas que se entranharam no Sr. Luís. Foi bom. Melhor, a minha mulher também anda me ajudando, anda trabalhando aqui das caritas, aqui da SES, anda-me tudo. Melhor que isso não posso, ele manda-me fazer uma coisa, eu vou fazer, manda-me para o olivar, eu vou fazer. Num ano como este, em que, em virtude do novo coronavírus, do Covid-19, em que realmente houve muitos setores profissionais, portanto relacionados com diferentes profissões, sentiram portanto, uma grande retração, não é? Levaram inclusive a layoffs e, portanto, com todas as consequências dramáticas que isso traz para as famílias. Em terra de cultivo sabe-se bem o quanto o tempo, o acompanhamento e a presença são essenciais para dar fruto. Assim acontece também quando se quer sonhar a vida. O nosso trabalho não é um trabalho propriamente focalizado numa resposta imediata. O nosso trabalho na empregabilidade é um trabalho muito centrado na pessoa, que muitas vezes pode levar mais do que 2, 3, 4 meses, mas em que a finalidade é poder capacitá-la, do ponto de vista daquilo que são hoje em dia as exigências do mercado de trabalho, capacitá-la mesmo em termos de procura ativa de emprego, poder-lhe dar competências pessoais ao nível da motivação, da autoestima, daquilo que deve ser a postura de uma pessoa no local de trabalho. Portanto, ao fim e ao cabo, dar-lhe competências para que, com aquilo que ela já tem, ela realmente se possa autonomizar. Basta recuar a fevereiro ou março para podermos imaginar esta sala cheia de pessoas. Hoje é um imenso espaço vazio. Ali já não se costura ou se faz tricô, já não se pinta ou já não se faz ginástica. Aos idosos foi-lhes pedido que ficassem em casa, isolados, mas a solidão agudizou doenças. Humanamente Ativos é o projeto que a Cáritas Diocesana de Beja desenvolveu para entrar em casa dos utentes. E a terapeuta desloca-se à habitação dos utentes para trabalhar com eles várias questões, como a nível de... temos um tablet, portanto que as pessoas com esse tablet fazem várias atividades, como jogos,
como falarem com os familiares, que alguns já não os veem há bastante tempo, e através desse tablet conseguem, para além de os ouvir, também falar e verem o próprio familiar que está longe. Companhia, jogos, identificar situações alvo de ajuda. De tudo isto se faz o apoio domiciliário. Não é apenas dar comida ou ajudar na higiene pessoal. Há palavras e presenças que fazem a diferença. Tem-me ajudado bastante, mas bastante mesmo. Por acaso, tem sido uma coisa para a minha saúde agradável. E é muito agradável porque eu tenho 2 filhos, não moram cá nenhum, estou aqui sozinha, sou viúva e entretenho-me. A casa nem sempre todos os dias precisa limpa, não é? Vou-me entretendo. Manuela Guerreiro é uma das utentes da Cáritas que a pandemia confinou em casa. Longe da família que vive em Gaia e na Alemanha, esta senhora viúva entretém-se com as atividades propostas pela terapeuta ocupacional e também com a boa disposição. Para mim, às vezes, também não fazem muito bem. Se for um copinho vindo do Porto, ainda é bom. Copinho vindo do Porto é melhor que o comprimido. Sara Silvério está na linha da frente da assistência e do acompanhamento aos idosos. E isto acaba por ser muito bom para eles, porque é uma forma também, não saem da casa, da habitação deles, e eu venho cá, eles sabem o dia, a hora, preparo uma sessão e podemos interagir desta forma, ou seja, não só a atividade cognitiva, mas também as videochamadas, o saber como é que eles passaram o dia, porque não é só a parte cognitiva que está a ser trabalhada. Há muitas coisas para além da parte cognitiva. A parte emocional também é muito importante, porque a maioria dos idosos está muito sozinho. Eu tenho 6 casais, talvez, e a maior parte vive sozinho, os familiares estão longe, já foi feita chamadas para familiares que estão longe, filhos, filhas. E então isso acaba por ser muito positivo. Distrair os dias, ocupar a cabeça enquanto se pratica a destreza mental, são tudo formas de privilegiar as visitas combatendo a solidão. Faço tudo quando estiver aí nos cadernos daí dos trabalhos, faço aquilo tudo, seja contas, seja aquilo que for, eu faço tudo, umas melhor, outras pior, e algumas que tenham um bocadinho de dificuldade. E guardo para perguntar depois à doutora Sara. Até algumas já tenho encontrado ali que até estão erradas ali nas perguntas, estão erradas. Até tem paciência para aquilo? Tenho, aqui também não custa muito, só um bocadinho de atenção e um bocadinho de moer a cabeça. Moer a cabeça também faz bem à cabeça, não é? Faz ginástica à cabeça. Desenvolve o cérebro. Então eu gosto de fazer aquilo. Tudo serve para passar os dias. Quando acabam os exercícios que Sara Silvério deixou, há jornais e revistas para ler e manter a cabeça ocupada. Se não fosse o apoio domiciliar da Cáritas, como é que eu podia, só com a cuidadora que tenho em casa, não conseguia sobreviver e a cuidadora e esta cadeira. Essa cadeira é que me ajuda muito, que me leva a ir à rua, ao hospital, ao centro de saúde, que vou muitas vezes, e darem uns passeios aí. Noto melhoria em atividades de atenção, de memória, de cálculo e depois a parte da comunicação, a curiosidade que eles têm em fazer mais, eles ligam-me. Doutora, então, olha, o meu caderno de atividades está a terminar e aqui o caso do senhor Carrega, por exemplo, quando ele está a terminar, eu venho deixar logo um caderno de atividades, porque acho que é importante a situação em que ele também se encontra, que ele continua ativo, apesar de ele não apresentar cognitivamente nenhuma dificuldade, mas o facto de ele querer estar ocupado e estimulado, é importante haver essa parte também de intervenção. Humanamente ativos, qualitativamente próximos, acrescentamos nós. Este projeto estende a mão a quem está escondido e promove a autonomia na casa de cada um. Estender a mão é criar uma ligação que transforma todos, faz multiplicar gestos de bem que não procuram protagonismo, mas provocam mudanças. Maiores ou mais pequenas, o bem anónimo é construtor de uma sociedade que não exclui ninguém. Aceita a diferença e reconhece que, quando se estende a mão, está lá sempre alguém para a agarrar.